Eu começaria falando da minha dívida mais pessoal com o professor Schaden, né? E que me traz lembranças agradáveis e agradecidas também, né? Então, a primeira, eu acho que foi na época em que eu conheci o professor Schaden, foi no ano de 1963. Né? Eu era estagiário do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Tinha feito a minha primeira etapa de pesquisa com os índios craôs do norte do Tocantins, que naquele tempo ainda estava incluído em Goiás. Era a primeira vez que levava uma comunicação para uma reunião científica. No caso, era a 6ª Reunião Brasileira de Antropologia, no campus da USP, em São Paulo. Naquela época, os sócios da ABA, a ABA era a Associação Brasileira de Antropologia, né? Cabiam todos num salão. Era uma associação pequena ainda, né? Por isso, havia uma associação em cada horário, a que todos os sócios assistiam. A reunião ainda não se dispersava como nos dias de hoje, em diversos grupos de trabalho e mesas redondas que funcionam simultaneamente. A minha comunicação tinha o título de O Mito e o Xamã, e analisava a experiência pela qual passava cada índio craô, que, ao receber poderes mágicos, né, e transformando-se em xamã, né, ele repetia as etapas de um mito, que era o mito do herói Turcrém. Esse herói Turcrém visitou o céu transportado nas asas dos urubus, e lá ele não só aprendeu a realizar um rito dos craôs, como também aprendeu a ser xamã. Xamã é a mesma coisa aqui na nossa linguagem corrente, pajé, né? Xamã é tirado de uma língua siberiana e ganhou, né, a aceitação dos antropólogos em geral, e pajé ficou mais no nosso meio e nos veio através da língua tupi, talvez a língua tupi do litoral, e passando pela a língua geral até chegar ao português. Tá? Pois bem, ao terminar minha apresentação, o professor Herbert Baldos, que era presidente da associação, objetou que os agentes craôs não podiam ser considerados xamãs. Novato como eu era, e diante de um antropólogo de tanto prestígio, eu não sabia o que responder. Roberto da Mata, que eu acompanhara 2 anos antes aos Índios Gaviões do Pará como auxiliar, e meu companheiro de sala no Museu Nacional, levantou-se e respondeu que não era o conceito de xamã que estava em questão, pois o foco da comunicação era sobre a relação entre a experiência pessoal e o mito. O professor Egon Schaden, então, tomou a palavra e, também contrapondo-se ao professor Baldos, reconheceu que minha comunicação tinha uma contribuição original e nova e propôs uma moção de aplauso. A plateia, ouvindo aplauso, imediatamente reagiu com uma salva de palmas. Assim, graças ao professor Schaden, eu me tornei alvo de atenções, o que foi muito estimulante para o início de carreira, né? Então, comecei criticado e acabei aplaudido por causa do professor Schaden. Anos depois, em 1968, no 38º Congresso Internacional de Americanistas, reunido em Stuttgart, em Munique, o professor Schaden apresentou uma comunicação sobre os movimentos messiânicos no Brasil e fez questão de me informar, a mim que não sei alemão, que nela também incluíra o messianismo craô, sobre o qual eu dera uma notícia preliminar no meu primeiro livro, Índios e Criadores, publicado no ano anterior. Tempos depois, quando ele estava organizando o seu volume Leituras de Etnologia Brasileira, o professor Schaden pediu-me para nele incluir
aquela minha primeira comunicação, o mito e o xamã. Respondi-lhe, então, que, infelizmente, o texto já estava comprometido, publicado num outro volume, e ofereci-lhe como alternativa a comunicação que eu fizera naquele mesmo congresso de americanistas. Ele aceitou, e assim foi que meu texto, Nominadores e Genitores, passou a ser conhecido entre pesquisadores, professores e estudantes brasileiros, o que não teria sido possível se tivesse ficado apenas nos pouco acessíveis anais do Congresso. Esse Congresso de Americanistas é realizado desde 1876, me parece, realizado de 2 em 2 anos, uma vez numa cidade da Europa e alternando com uma cidade das Américas, não é? E cada cidade que aceita abrigar o Congresso, né, ou cada instituição que aceita abrigá-lo, providencia os seus anais, de modo que nós dificilmente encontramos uma editora dos anais do Congresso Americanista. Cada anal de cada ano é apresentado num lugar, publicado num lugar. Só bibliotecas muito organizadas é que podem ter a coleção completa desses anais. Quanto aos 3 livros do professor Schaden, o professor Roque Laraia já apresentou-os e discutiu-os extensamente, e talvez o que escrevi aqui seja uma repetição reduzida do que ele disse. Mas, enfim, o primeiro desses livros é a mitologia heróica das tribos indígenas, do Brasil, que veio à luz em 1945, numa edição muito pequena, publicada no âmbito da USP. Teve maior difusão em 1959, quando novamente publicado pelo Serviço de Documentação do Ministério de Educação e Cultura, na época tinha esse nome. Uma vez, ao comentar esse livro numa sala de aula da pós-graduação, um dos alunos observou que eu estava desdizendo um outro professor que lhes assegurara que foi só a partir da contribuição de Lévi-Strauss que os mitos ganharam importância nos estudos antropológicos. Pelo contrário, teria eu respondido, além de seu próprio empenho em demonstrar a relação desses mitos com um meio sociocultural, no seio do qual são narrados e modificados, o professor Schaden, nos 2 capítulos iniciais do volume, comenta criticamente vários pesquisadores precedentes, na maioria europeus, que se ocuparam dos mitos e seus personagens, os heróis míticos, na primeira metade do século XX. Nos capítulos seguintes, aborda os movimentos messiânicos indígenas, não só no Brasil, mas em outras partes da América do Sul, um tema a que ele retornará outras vezes em outros trabalhos seus. Em seguida, os heróis míticos catiués, os bororos, caingangues, apapocuvas, que são um ramo dos guaranis, os mundurucus e do Alto Rio Negro. Para mim, foi um livro muito importante. Foi por seu intermédio que me familiarizei com as questões relativas ao trabalho com mitos indígenas, e até hoje eu me pergunto por que nele não pensei uma frase sobre os apapocuvas para destacar como epígrafe, naquela minha primeira comunicação, guardadas as diferenças culturais entre apapocuvas, ou seja, guaranis e craôs, né? Tem uma frase do professor Schaden, ao discutir os mitos apapocuvas, que diz: o pajé é um pequeno herói, como o herói é um grande pajé. Ou seja, é mais ou menos o que está na minha primeira comunicação, mas referente aos craôs, né? Quer dizer, cada homem craô que se transforma em xamã, ou seja, pajé, né? Ele repete a aventura, né? Mas não a mesma aventura, mas uma aventura que tem a mesma estrutura da aventura do herói mítico que foi aos céus e lá se transformou em xamã. Bem,
Aspectos fundamentais da cultura guarani é o livro seguinte, né? Saiu em 1954 como boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, foi republicado pela Difusão Europeia do Livro em 1962 e teve sua terceira edição em 74 pela Editora Pedagógica Universitária. Fundamenta-se em pesquisa de campo realizada em diferentes comunidades guaranis nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e também no Paraguai. Apesar de seus 67 anos, talvez continue a ser o único livro que dá uma visão geral dos guaranis, atendo-se, os livros mais recentes, a temas e localizações mais específicas. Lembro-me de ter aproveitado muito do que ensina o professor Schaden sobre os guaranis no meu livro Índios do Brasil e também, posteriormente, nas minhas áreas etnográficas da América Indígena, divulgado pela internet. Estive lendo recentemente o livro de Rubem Ferreira Tomás de Almeida, do Desenvolvimento Comunitário e a Mobilização Política, publicado em 2001, em que esse pesquisador expõe o que aprendeu sobre os guaranis de Mato Grosso do Sul ao desenvolver um projeto de apoio que durou de 76 a 81, e notei que faz frequentes referências ao professor Schaden, sempre em tom de confirmação, a não ser quanto à mudança da cultura guarani, que o pesquisador mais recente interpreta como mais estável naquilo que tem de mais característico. O terceiro livro do professor Schaden é A Aculturação Indígena, publicado em 1965 como volume 13 da Revista de Antropologia. O livro se divide em 4 partes e que o professor Roque já explicou, né? Quando li esse rico livro, esse rico tesouro de críticas, sugestões e referências, logo após sua publicação, o capítulo que mais me tocou foi o referente aos índios do Alto Xingu, escrito com base na bibliografia disponível nas 2 visitas que o professor Schaden fez à região de 1957 a 1958. Pela primeira vez, eu me dava conta de que as sociedades alto-xinguanas não eram estáticas, tinham uma história, e nem tudo entre elas fora sempre paz e entendimento. Essa outra face do Xingu será explorada, a partir de então, pelos pesquisadores mais recentes. As visitas do professor Schaden se dão numa época em que se encerrava um modo de fazer pesquisa no Xingu, que era observar todos os grupos e tribos, acentuando suas semelhanças, e daí por diante os etnólogos se dedicarão, cada qual, a um núcleo desses grupos, em etapas de estudo de longa duração e explorando suas especificidades. Nesse livro, o professor Schaden retoma os estudos guaranis, mas dedicando-se a um aspecto ainda pouco explorado em seu livro anterior, isto é, a discussão sobre até que ponto sua religião e atitude perante o mundo foram influenciadas pelas antigas missões jesuíticas que entre eles atuaram por cerca de 200 anos. O capítulo sobre os Teneterrara, isto é, os Guajajaras do Maranhão e Tembés do Pará, serve como um termo de comparação para a aculturação dos guaranis, pois se, por um lado, eles são muito próximos linguisticamente, por outro, são mais entrosados com a população sertaneja que os envolve. Nota-se também nesse livro a persistência do interesse do professor Schaden nos fenômenos messiânicos. Quanto a seus artigos publicados, o professor Schaden também aborda tópicos focalizados em seus livros, mas, além disso, se volta para outros temas, como seus estudos sobre a aculturação de imigrantes alemães ou de japoneses e seus descendentes, educação indígena, ensino da antropologia, filmes etnológicos,
apreciação da obra de antropólogos do passado, como Carl von den Steinen, Paul Ehrenreich, Koch Grünberg, Kurt Niemoendaju, Arthur Ramos, e até faz umas poucas incursões em temas da antropologia física. Eu diria que ele também tem artigos referentes à arqueologia, temas arqueológicos e também linguísticos. Então, o professor Schaden é como uma pessoa que tenha trabalhado num período de transição, né, em que o antropólogo se sentia obrigado a lidar com todas as especialidades da antropologia, né? E então ele tinha que fazer alguma coisa em antropologia física, linguística, etc., como foi antropólogos do passado, como Boas, por exemplo, né? Mas ele se concentrou, naturalmente, sobretudo, na etnologia. Bem, os seus textos se distribuem por diversos meios de divulgação, conforme o tipo de público a atingir, desde revistas científicas, passando por enciclopédias, como a Enciclopédia Britânica, onde ele tem um verbete na Macropédia, que é a parte da Enciclopédia Britânica que pega os verbetes mais extensos, né? Ele tem um verbete sobre as culturas da América do Sul tropical, indígena, né? Ele tem também um verbete na Enciclopédia de la Pléiade, que é sobre messianismo, né? Até jornais de grande circulação. Eu guardo comigo o recorte da crítica de um livro que ele publicou no estado de São Paulo, muito pertinente e informativa, e saborosamente intitulada com o trocadilho Tupi or not Tupi, né? Ou seja, repetindo to be or not to be, de Shakespeare. E essa crítica, por que Tupi or not Tupi? Essa crítica é uma crítica a um autor, que eu não me lembro mais o nome agora, não é um autor muito conhecido, que, na época, tinha escrito um pequeno livro, que ele diz que são um livro de 30 páginas, premiado pela Academia Brasileira de Letras, né? E que falava das línguas indígenas brasileiras, mas só falava das línguas tupis, né? E esquecia todas as outras. Então, nessa crítica, ele vai lembrar que no Brasil se falam muitas outras línguas indígenas, né? Daí ele faz uma referência até à tupimania, um termo criado por Paul Ehrenreich, ainda no século XIX, né? Para se referir a esse problema dos brasileiros só lembrarem, né, dos índios tupis e esquecerem todos os outros, né? Então, daí o título Tupi or not Tupi. Devemos também ao professor Schaden um persistente trabalho no sentido de abrir oportunidade para os pesquisadores darem a conhecer seus textos e torná-los acessíveis aos estudiosos. Refiro-me à revista de antropologia que ele criou em 1953 como um empreendimento próprio, administrado pessoalmente. Nos anos 1970, passou-a ao Departamento de Antropologia da USP, que a mantém até os dias de hoje, quando completa seus 60 anos. Este ano ela completa 60 anos, né? Em 1983, quando a regional da Associação Brasileira de Antropologia mantinha uma coluna semanal no Jornal de Brasília, eu publiquei nela um texto alusivo aos, então, 30 anos da revista de antropologia. Os responsáveis por ela, na época, o professor João Batista, aqui presente, era, então, o seu diretor, né?
retribuíram minhas congratulações e republicaram nela o meu texto, né, me enviando separatas. O professor Schaden também dirigiu o anuário em língua alemã Staden-Jahrbuch, publicado pelo Instituto Hans Staden, em São Paulo, dedicado a estudos brasileiros, sobretudo etnológicos. Esse anuário foi criado em 1953, o mesmo ano em que surgiu a revista de antropologia. E não tenho informação se também foi criado pelo professor Egon Schaden ou se ele apenas era o seu diretor, né? Eu não tenho. E, além disso, ainda há referência a um periódico chamado Pindorama, que o professor Schaden dirigia com o seu pai, Francisco Schaden, em 1937. Ainda nesse esforço de facilitar o acesso dos pesquisadores, professores e estudantes aos textos antropológicos, em 1972, o professor Schaden publicou artigos que ele selecionou da sua revista de antropologia no volume Homem, Cultura e Sociedade no Brasil. Os trabalhos selecionados não focalizam apenas temas indígenas, mas também referentes a afro-brasileiros, população rural e imigrantes. Pouco tempo depois, em 1976, publicou um outro volume, Leituras de Etnologia Brasileira, com textos relativos apenas a indígenas e pinçados das mais diversas fontes impressas. Na nota prévia ao volume, o professor Schaden expressa a sua intenção de publicar mais 2 volumes, um de textos de antropólogos pioneiros, de gerações precedentes a de então, e outro de antigos cronistas, missionários e exploradores, mas parece que não chegou a realizar o que almejava. Também somos devedores do professor Schaden pela tradução do alemão para o português do grande livro de Carl Waldenstein, escrito após a sua segunda viagem ao Xingu em 1887, Entre os Aborígenes do Brasil Central, que saiu em parcelas nos volumes 34 e 58 da Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, em 1940. É um texto clássico e raro que o professor Schaden chegou a rever a tradução que fizera, né? E certamente pensando numa segunda edição que não chegou a aparecer e que está sendo necessária. Com pleno domínio da língua alemã, o professor Schaden era também um intermediário entre pesquisadores brasileiros e centro-europeus. Por exemplo, uma vez, por solicitação sua, eu escrevi um resumo de minhas anotações de campo sobre as corridas de toras entre os Craôs para uso na tese de doutoramento de sua aluna Vera Dani Stahl, da Universidade de Frankfurt. Ele falava pouco de si, mesmo nos seus textos, seja sobre sua atuação no campo, seja sobre sua carreira, como, por exemplo, indicar qual de seus livros foi sua dissertação de mestrado, ou tese de doutorado, ou livre-docência. Podemos sabê-lo apenas por informação externa a seus textos, não dentro dos textos, né? Essa mesma descrição se nota em seu depoimento dado nas comemorações do primeiro decênio do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UNB em 1982, publicado no Anuário Antropológico 82. Deste comedimento é exemplo seu artigo Alguns Problemas e Aspectos do Folclore Teuto-Brasileiro, republicado no já referido volume Homem, Cultura e Sociedade no Brasil, no qual faz referência a dados colhidos em São Bonifácio por seu pai, Francisco Schaden, porém sem nunca dizer que aí era sua terra. Afinal de contas,
se havia muito que a antropologia praticava a observação participante, ainda não chegara a época da participação observante ou de estranhar o familiar. Ou seja, só mais recentemente é que os antropólogos começaram a admitir, né, que se voltavam para a sua própria experiência, na sua própria sociedade e se punham no centro da pesquisa, falavam da sua presença entre os pesquisados. O professor Schaden tinha a fama de homem sisudo, severo e exigente. Mas, recordando-me de nossos contatos pessoais e relendo as pequenas cartas ou cartões que me enviou acompanhando separatas de artigos seus, percebo que sempre foi extremamente cordial. Por vezes também se permitia algum gracejo. Além do título do artigo Tupi or not Tupi, a que já me referi, lembro-me de sua presença na banca examinadora de doutoramento de Oswaldo Elias Chidier, que, eu penso, era um velho colega seu dos tempos de estudante na USP, mas que só foi defender sua tese muitos anos depois, em 1965 ou 66, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, hoje incorporada à Unesp, onde ele era professor, o professor Oswaldo Chidier. Criticando a falta de fundamentação empírica de certas interpretações que só na defesa oral o candidato apresentava, o professor Schaden, por mais de uma vez, exclamou: o professor Chidier come de gaveta. Ou seja, ele se referia a uma suposta comunidade sertaneja em alguma parte no Brasil, em que haveria o costume de comer em mesas com gaveta. Ou seja, quando chegava o estranho, a quem não se podia oferecer alimento, não se queria oferecer alimento, os comensais enfiavam os pratos dentro da gaveta. Então, assim, ele comparava o professor Chidier, né, que não mostrava todos os dados que tinha, ele comia de gaveta, né. Lembro-me também, né, da abertura da reunião brasileira de antropologia de 1982, realizada num salão da PUC de São Paulo, né, que o professor Schaden, ao declarar que o que mais esperava de seus jovens alunos era ser o quanto antes ultrapassado por eles, e acrescentou: eu sou bananeira que já deu cacho, né? Enfim, quero me congratular com São Bonifácio por essa justa e merecida homenagem que presta a seu ilustre filho, que tão grande contribuição prestou ao desenvolvimento da antropologia no Brasil.